Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Glórias a Jesus. Então, ontem foi 25 de dezembro, né? E como nós mesmos ouvimos, né, na terça-feira, nós seguimos aquilo que Jesus nos ensinou, que deveríamos lembrar da sua morte até que ele venha, e que foi a pregação e a vida de Cristo, a morte e a ressurreição que fizeram toda a diferença, né, irmãos? Glória a Jesus, que mudou completamente o mundo e que é a vida eterna, não é? Que é a nossa esperança. É a palavra de Jesus viva e eficaz, né, irmãos? Irmãos, eu entendo que as pessoas que se reúnem com sinceridade nesse dia, né, de Natal, e prestam culto a Jesus, que separam uma noite de oração, de quebrantamento, de louvor, eu acho que é uma minoria assim esmagadora, né? Minoria esmagadora, parece que não combina, né? Mas é uma minoria, sem dúvida. A maioria das pessoas nem lembra de Jesus. Falam um Feliz Natal como uma saudação vazia, né? Porque Jesus não está na bagunça, não está na bebedeira, não está na sensualidade, não está no escândalo, não está em tantas coisas, né, irmãos? Mas eu tenho certeza que aqueles que nesse dia entendem que é um dia para celebrar o nascimento de Jesus, engrandecer o nome de Jesus, dar honras e glórias para Jesus, ok, né, irmãos? A gente tem outro entendimento e glória a Jesus por isso também, né, irmãos? Glória a Jesus. Que nós buscamos honrar e glorificar a Deus com as nossas vidas todos os dias, né? Que é o mais importante. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, em Atos 7, é um capítulo inteiro, né, irmãos? Em que Estevão foi levado, né, irmãos, Na verdade, nós vamos ler, quer ver, ó? Vamos ler o capítulo 6, irmãos, verso 8. Depois a gente vai para o 7. Estevão, ele foi separado para um ministério de diácono, para cuidar de uma área da igreja que estava sem cuidados, né? Que eram os órfãos, as viúvas, né? Então o povo que se converteu a Cristo aumentou grandemente. E os irmãos que viveram com Cristo, eles se dedicaram à oração, à pregação do evangelho. Então eles separaram irmãos ali que se destacavam, né? E dentre eles era Estevão. Em verso 8, vamos ler, irmãos. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Então, o que aconteceu com Estevão foi isso, né, irmãos? Então, ele estava pregando o evangelho com poder, com autoridade, com sabedoria, porque ele era revestido do Espírito Santo. A palavra diz que aquele que ouve a palavra do evangelho e tendo nela crido é selado com o Espírito Santo. Ser selado com o Espírito Santo é ser revestido do Espírito Santo. E mais do que isso, o evangelho diz que o Espírito Santo habita dentro de nós, que o cristão, ele é a casa de Deus. Ele é a morada de Deus em espírito. Jesus prometeu e cumpriu isso. E esse poder do Espírito em nós é que operava grandes coisas na vida de Estevão, né, irmãos? Glória a Jesus. E aqui, irmãos, no capítulo 7, vamos pular então para o capítulo 7, eu vou já direto a um ponto importante de uma revelação aqui. Irmãos, essa revelação, ela parece ser muito mais oculta aos cristãos nos dias de hoje do que aos próprios judeus, né? Eu falo isso porque eu já vi judeus admitindo claramente que quem falou com Moisés foi um anjo, né? E que eram os anjos que atuavam e que agiam, né? Então o texto, aqui no capítulo 7, verso 35, então o que Estevão fez? Ele foi levado preso a um conselho, né?
acusaram ele do quê? De falar contra Moisés e contra Deus. Então, essa era a acusação contra Estevão. Então, o que Estevão faz é mostrar para esse povo, nesse conselho, a história de Israel resumida. E ele conta a história. Só que ele conta a história já com o entendimento de um cristão. Ele conta essa história já com a revelação de Cristo, né? E ele vai dizer coisas que hoje são ocultas, mesmo estando aqui, disponíveis. As pessoas leem e não enxergam, né? Então, no verso 35, ele diz assim, ó, durante, né, essa apresentação, né, da história de Israel, chega nesse ponto aqui, ó. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo, que lhe aparecera na sarça. Então está dizendo que, em um dado momento, o povo de Israel rejeitou Moisés, mas que Moisés tinha sido colocado por príncipe e libertador do povo, por Deus, só que pela mão do anjo, que lhe aparecera. Então quem foi que apareceu na sarça ardente? Um anjo. O texto diz o quê? Deus, né? Lá no Velho Testamento, foi o Senhor que apareceu na sarça. Não é isso? Então, irmãos, aqui a gente já vê algo bastante interessante, né? Verso 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40... Olha só, quem que foi então? O anjo, né? Ou os anjos, né? O Novo Testamento esclarece que não era um, mas eram muitos anjos. Moisés sabia que eram muitos anjos? Não sabia, né? Aparecia de formas diferentes, às vezes até com mensagens contradizentes, né? Por exemplo, vai lá, né, e cada um mate o seu irmão, o seu vizinho, mas ele tinha acabado de dar uma lei que dizia para não matar. Então a gente vê ali que havia uma confusão, e eles mataram muitas vezes, né? Mesmo tendo uma lei ensinando para não matar. Aí aqui diz o texto, de novo, verso 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta, como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nolas dar. Então, ele fala de um Deus e fala do anjo. Então, quem é que estava com Moisés? Quem é que aparecia para Moisés, orientava Moisés, agia na vida de Moisés? Era um anjo, né? Então a gente percebe que lá no Velho Testamento haviam anjos agindo, orientando, atuando na vida desse povo, né? E aí a gente começa a entender o porquê que as religiões evangélicas, talvez até católicas, a religião católica também, fala tanto de anjo. Por que eles fazem tanto o culto aos anjos, né? Como também o Novo Testamento fala, né? O culto dos anjos. Por que tanto se clama por anjo nas igrejas? Porque se lê muito o Velho Testamento, né? Então o anjo lá no Velho Testamento, ele agia o tempo todo. O anjo do Senhor fazia muitos sinais e obras ali, né? A ponto dele ser confundido com o próprio Senhor e Deus de Israel, né? Ah, então no Novo Testamento não tem anjo, é isso? Não, não é isso, né, irmãos? Na verdade, nós vemos no Novo Testamento, em alguns momentos, sim, Deus usando o anjo, né, em algumas situações, né, como a promessa de Jesus Cristo não enviar anjos, mas enviar o Espírito Santo, não é? E o Espírito Santo que habita em nós, para fazer aquilo que Jesus ensinou, nos fazendo então casa de Deus, morada de Deus. E aqui, irmãos, no próprio capítulo 7, vamos para o verso 47, irmãos. Diz assim: e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz
o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Então aqui ele usa um texto, ele faz referência a uma profecia, né? Um texto do profeta. Então quem é que habitava? Porque o texto é claro em dizer que o Senhor habitava naquele templo. Ele pediu, ele disse, né, que aquilo ali seria um lugar de eterna habitação dele, que ele iria ali conviver com os homens, né? Os judeus, inclusive, até hoje falam, né, que isso era uma grande misericórdia de Deus, porque ele se fazia como um deles, habitando entre eles, mas era um anjo, não era Deus, era um anjo que habitava ali, ou muitos anjos, né? Glória a Jesus. E aí, a continuação do texto, né, irmãos? Diz assim, ó, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais e até mataram o que anteriormente anunciara a vinda do justo? Do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Então o que está acontecendo aqui? Nesse momento não são os anjos que estão falando. O Espírito Santo está usando a igreja para pregar. O Espírito Santo está usando os apóstolos, o ministério da igreja, no qual Estevão era participante, não é? Para pregar a verdade. E eles estavam fazendo o quê? O mesmo que antigamente também fizeram, matando os profetas. Os profetas também anunciavam Jesus, apontavam para Jesus. E foram eles usados pelos anjos para matar os profetas. Então Estevão está dizendo, vocês estão fazendo igual. Vocês estão fazendo igual. Né? Verso 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardastes. Então está bem claro, né? Quem que deu a lei para os homens? Os anjos. Quem que apareceu na sarça? Anjo. Não foi Deus. Né? Como diz o apóstolo Paulo, aquele que tem ele só. Não é isso? Como que é o texto? Aquele que tem ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, na qual nenhum homem viu e não pode ver. A ele seja dada a honra e glória eternamente. Alguma coisa assim, né? Sempre eterna e tal. Então nós vemos que o Pai nunca foi visto por homem algum, senão através do Filho, né? Pelo Filho, sim. Glória a Jesus. Então fica claro, né, irmãos? Então, os homens, eles estavam sendo conduzidos por anjos. Não é? E nós vemos no Novo Testamento que eles não se firmaram na verdade. Então, se a gente for em Gálatas, só para ficar bem claro, irmãos, capítulo 3. Vamos ler o verso 19 em diante. Glórias a Jesus. Gálatas 3, verso 19. Estou vendo que os irmãos estão procurando ainda, por isso que eu não comecei a ler, tá bom? Gálatas 3, 19. Está depois de Coríntios. Diz o texto assim, ó. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta por quem? Pelos anjos, na mão de um mediador ou medianeiro, né? Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é? Então está dizendo que Deus é um, mas aquele que é mediador não era de um só. Então foi posta pelos anjos, na mão de um. Então foi posta por anjos, no plural, na mão de um mediador. O mediador é Moisés. Então, está bem claro, né, irmãos, que foram muitos, mais de um, que falaram e que agiram e interagiram com Moisés e com os homens lá no Velho Testamento. Mas Deus é um.
Então, irmãos, é mais um texto aqui no Novo Testamento para ficar bem claro. Tem mais textos? Muitos outros, né? A gente vai parar por aqui, porque a intenção não é essa, não é só defender essa tese, né, irmãos? Mas mostrar que hoje, irmãos, existe uma grande diferença, porque hoje a obra de Jesus Cristo, o Senhor Jesus disse assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Né? Lá em João 14, vamos lá. Então, a obra de salvação do Senhor Jesus Cristo, né, foi nos dar a palavra da verdade e garantir que a palavra da verdade ficasse viva, ativa, não é? E sempre na nossa mente e no nosso coração. Por quê? Porque a palavra do Evangelho é a palavra que dá vida. A palavra dada pelos anjos dá vida? Pelo contrário, né, irmãos? A palavra dada pelos anjos, ela é chamada no Novo Testamento de ministério da morte. Ministério da morte. Então, a palavra de Jesus, que hoje é ministrada em nossos corações pelo poder do Espírito Santo, é a palavra da vida. Não é? O ministério da justificação, da salvação. Não é? Mas e a palavra dada pelos anjos? É o ministério da morte, ou o ministério da condenação. Então nós vemos que a obra que o Senhor Jesus Cristo fez, dando a sua vida, trazendo a palavra do Pai, que é a palavra da verdade, né? Ele fala: eu vim dar testemunho da verdade. A palavra do meu Pai, que vocês não podem receber, né? Que vocês não aceitam a palavra do meu Pai, mas quem crê na palavra do meu Pai. Então nós vemos, eu falei em João 14, vamos voltar no capítulo 6. Tem até um texto, né, irmãos, aqui no capítulo 6. Eu vou cortar aqui um pedacinho dele também. Vamos ler do 26 em diante. João 6, 26. Glória a Jesus. Todos acharam? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Glória a Jesus. Então existe uma comida espiritual que permanece para a vida eterna. Verso 28. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Não está vendo aqui, então? O Senhor Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães e de peixes, mas eles estavam lembrando daquilo que Moisés trouxe. O pão do céu, também conhecido como o pão dos anjos, né? Pão dos anjos. Então, o Senhor Jesus está dizendo o que para eles aqui? Verso 32. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele, o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, irmãos, vejam que aqui o Senhor Jesus não está falando do maná. O Senhor Jesus aqui, ele está falando da palavra. Vocês receberam uma palavra que não deu vida para vocês. A palavra dos anjos. Mas a palavra que o meu Pai dá, essa é a palavra verdadeira. Essa é a palavra que desce do céu e dá vida aos homens. E Jesus Cristo, quando envia o Espírito Santo, é para que nós permanecêssemos com essa palavra.
É o Espírito Santo que nos faz lembrar da palavra de Jesus e não da palavra dos anjos. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos faz lembrar do que Jesus ensinou. Não é? Por quê? Porque se não fosse assim, né, irmãos? Se o Espírito Santo nos fizesse lembrar dos ensinamentos de Moisés, não faria sentido. Porque a palavra, o tempo todo, no Novo Testamento, está mostrando que o caminho da verdade é Jesus. E nós devemos permanecer em Jesus. E a palavra fala que nós somos, então, moradas de Deus, né? Justamente para que o Espírito Santo possa, habitando entre nós e dentro de nós, operar as obras do Pai, tirando as pessoas da condenação da lei dada pelos anjos, para viver em novidade de vida pela palavra do Evangelho. Então, não tem a mínima chance do Espírito Santo que habita em nós te ministrar dentro do seu coração uma lição segundo o Velho Testamento. Mas sempre vai trazer uma mensagem da palavra de Cristo, que é a palavra do Pai. Não é? Glória a Jesus. Então ele diz assim, ó, verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Como que é isso, irmãos? Como que é isso? Porque verdadeiramente, eles viram esse menino crescer. Eles viram o Senhor Jesus ser cuidado por Maria e por José. Não é? Nós vemos até em outros textos, até aquele texto de Lucas, o Senhor Jesus com 12 anos ficou lá entre os principais, os mestres, né, interrogando eles. E Maria volta para procurar e encontra ele. Não é? Então veja, como que pode ele ter descido do céu? Então veja que a palavra do Senhor Jesus Cristo está falando do quê? Não está falando da carne de Jesus, mas da palavra que desceu do céu. O Pai, a palavra e o Espírito são um. A palavra desceu do céu e habitou entre nós. Esse alimento que sustenta e que dá vida eterna é a palavra. Se alimentar de Jesus é se alimentar da sua palavra. O que é o Pai trazer até mim? Aquele que o Pai trouxer a mim. Porque a palavra do Pai leva as pessoas a Jesus. A palavra do Pai leva as pessoas a crerem em Jesus. Quando uma pessoa ouve a palavra do Pai glorifica Jesus. A palavra do Pai aponta para Jesus dizendo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só a salvação nele e por Ele. Não é? Glória a Jesus. Então é assim que as pessoas são levadas pelo Pai até Jesus. Não é que o Pai escolhe a igreja do Jardim Briquet e mais uma meia dúzia de igrejas e fala, é para salvar esses aqui. Não é? Mas Ele lança a palavra. E aqueles que têm um contato com a palavra entendem que a palavra aponta para Cristo e que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e creem e abraçam essa palavra, elas recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo conduz elas no caminho da verdade, se alimentando dessa palavra e permanecendo nessa palavra. Não é? Então essas pessoas recebem salvação. Por quê? Porque o Pai levou elas até Cristo e o Espírito Santo é que cuida delas. Não é? A palavra está dizendo isso. Glória a Jesus, olha só. Verso... Onde que eu estava? Já está no 45, né? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem. Glória a Jesus. Então, veja, o Senhor Jesus está dizendo que um profeta profetizou isso, né? Está lá em Isaías 54, né? E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem.
Então ouvem a palavra do Pai. A palavra do Pai aponta para Jesus. As pessoas vão até Jesus. Encontram nele perdão, justificação, salvação. E um consolador, que é o Espírito Santo, né? Verso 46. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Por quê? Porque quem não crê em Jesus, esse não é de Deus. E não considera Jesus como o próprio Deus. Mas aquele que entende a mensagem do Evangelho e crê em Jesus, esse afirma, Jesus é Deus. É o próprio Pai que se fez carne. Então esse passou a ver o Pai na imagem do Filho, não é? Na manifestação do Filho. Verso 47, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então o Senhor Jesus, ele faz, através de muitas figuras de linguagem, né, uma mensagem para ensinar, que nós temos que nos alimentar da sua palavra, porque a palavra dele é a palavra do Pai, né? E ele é a palavra, ou seja, o Filho, ele é a própria palavra. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, então, ele se entrega à morte, a sua carne é partida, né? A sua carne é morta ali. Então ele está fazendo o inverso, ele está nos ensinando, não é, a se alimentar dele, e dizendo que ele, não é, é o próprio pão. Nós temos que se alimentar desse pão. Na figura, não é? Porque o povo do Velho Testamento se alimentou de um pão, se alimentou de uma palavra, mas todos eles morreram. Aqueles que comeram lá no deserto, exceto Caleb e Josué, todos morreram, não é? Glória a Jesus. Mas mesmo a partir dali, os homens continuaram se alimentando desse maná dos anjos, desse alimento espiritual, né, lá do Velho Testamento, que não podia dar vida para eles, né, irmãos? Glória a Jesus. Mas em Jesus Cristo, quando se alimentamos da sua palavra, nós temos a vida eterna, nós temos a salvação. Glória a Jesus. E ele continua, ele vai falar também do seu sangue, né, irmãos? Mas vamos para o capítulo 14 aqui, ó, que é o que eu estava dizendo, né? Vamos ler a partir do verso 15. Diz assim, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei. Então veja que o Senhor Jesus, ele está falando do Consolador, né? De enviar o Consolador, de voltar. Então traz uma confusão para quem não tem experiência, para quem não tem fé, para quem não creu em Jesus, de entender que o Senhor Jesus fala de si mesmo na pessoa do Espírito Santo, do Consolador, né? E a sequência do texto vai dizer isso. Não vos deixarei órfãos, voltarei. Isso quer dizer o quê? Que por um momento, o Senhor Jesus se ausentaria daqueles que creram nele. E automaticamente eles estariam sem pai. Eles estavam órfãos, mas é por pouco tempo. Porque eu voltarei para vós, né? Voltarei para vós. Verso 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu... Veja, a gente está tão interligado com Deus, porque o Senhor Jesus Cristo faz essa ligação, dizendo, eu estou nele, ele está em mim, e vocês estão também em nós, né? Porque o Espírito Santo está dentro de nós, né? Glória a Jesus. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos, está vendo, irmãos? É os meus. Ele não está falando da palavra dos anjos, ele está falando da palavra dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei Espírito Santo. Então, para que você tenha uma experiência, uma intimidade, uma vida com o Espírito Santo, você precisa guardar os mandamentos de Jesus, não é? Mostrando assim que você o ama,
não é? E você é amado do Pai, e Ele e o Pai se manifestam na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele? Então essa pergunta de Judas, ela é bastante pertinente, porque ele fala, mas como que é isso? Que o Senhor se manifesta para um, mas não se manifesta para o outro. Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Quando guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. É assim, Judas. É desse jeito aqui. Né? É dessa forma. Então existem muitas pessoas no mundo, mas aonde que o Pai faz morada? Para quem o Pai se manifesta? Para aquele que guarda a palavra de Jesus. E esse que guarda a palavra de Jesus, o Espírito Santo faz nele uma morada. Você é casa de Deus. Habitação de Deus. Porque você creu em Jesus. E você creu em Jesus, e a evidência disso é que você guarda a sua palavra. Não é? É a prova, né? Verso 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho. De tudo quanto vos tenho, é o que Jesus disse. É o que o Espírito Santo faz lembrar. É o que o Espírito Santo ministra, é o que o Espírito Santo ensina. Então ninguém que fala assim, diz o Senhor, o Espírito Santo me revela, e vai e traz uma lição do Velho Testamento. Essa pessoa está sendo enganada e está enganando. Não é? Ela, sem saber, está mentindo, porque o Espírito Santo não está ali. Não é a palavra de Jesus. Não é o que o Senhor Jesus ensina. Né, irmãos? Então, essa obra de Jesus Cristo sobre a igreja é uma coisa grandiosa. Né? Tem até um texto aqui no capítulo 2, que muitos também não compreendem, né, irmãos? Porque se a gente lê literalmente o que está escrito, você vai entender uma coisa, mas pelo entendimento da palavra, a gente compreende a mensagem de Jesus. No capítulo 2 de João, os mercadores expulsos do templo, verso 13. Então, quando a gente começa a entender o Evangelho, a compreender como que Jesus pregou o Evangelho, tantos mistérios estavam escondidos nas suas parábolas, nos seus atos, né? A gente vai começar a entender as coisas que antes a gente entendia totalmente diferente, né? Ou nem entendia. Verso 13 diz assim, ó. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostra para fazeres isso? E Jesus respondeu e disse-lhes, destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. E disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram de que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então aqui nesse texto, parece uma contradição com o que nós lemos em Atos, capítulo 7. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse templo aqui que Jesus atuou ali, fez aquele chicote, derrubou as mesas, espalhou tudo aquilo ali. Que mensagem foi essa que Jesus ensinou? Não é? O Senhor Jesus estava ensinando algo espiritual. Porque quando eles falam assim, olha, que sinal tu fazes para que entendamos? Não é? Para que você, ele diz assim, verso 18, ó, que sinal nos mostras para fazer isso? Que autoridade você tem? Com que
razão, por qual motivo você faz isso? Explica isso. O que você está fazendo? Qual que é a resposta de Jesus? Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. O Senhor Jesus está falando dele, que ele é um templo. Não é? E mostra que todos nós somos um templo. E no nosso corpo e na nossa vida, nós não podemos fazer como esses homens faziam com o templo do Deus deles. Né? Então eles tinham um Deus, eles tinham um Senhor que habitava naquele templo, não é? Que consumia os holocaustos e as ofertas que eram lançadas ali. Não é? Mas para nós, em Cristo Jesus, nós somos o templo. E esse templo que é de Deus tem que ser santo. Então, aparentemente, o Senhor Jesus está dizendo que aquele lugar ali é a casa do Pai dele, mas o Senhor Jesus está ensinando algo espiritual, algo que nós só iríamos compreender depois da sua partida, depois da pregação do Evangelho, né, irmãos? Então, eles entenderam depois. Os discípulos de Jesus entenderam depois, né? Depois da sua partida. O Senhor Jesus ressuscitou o 3º dia, né, irmãos? Ele era um templo. E nós, irmãos, somos um templo, a casa de Deus. Então nós temos que manter, né, irmãos, esse entendimento e buscar sempre a santidade, buscar sempre a intimidade com a sua palavra, a palavra do Evangelho, que o Espírito Santo habita dentro de nós e ministra dentro de nós a verdade, né, irmãos? Buscar sempre essa intimidade com Deus, a santificação, glória a Jesus, e manter-se sempre aprendendo de Cristo, né, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a palavra hoje, irmãos, é essa. Você é casa de Deus. Eu sou casa de Deus porque eu criei em Jesus, não porque eu sou bom, mas porque Ele fez essa obra grandiosa. Ele prometeu, eu vou enviar o Consolador, né? E viremos a esse que crê na palavra do Pai e faremos nele morada. Foi Jesus que prometeu, né, irmãos? Então antes de Jesus, os homens tinham a palavra dada pelos anjos. Todos morreram, todos estavam condenados, todos estavam mortos, todos estavam na escuridão das trevas, né? Que é uma figura. A figura da escuridão das trevas é o quê? É um lugar onde não se enxerga. É um lugar onde você apaga a luz, é um breu total, e você não sabe onde pisa. Não é? Se você vacilar, você cai num buraco, cai num abismo. Você facilmente é presa de um animal peçonhento, de um devorador. Por quê? Porque você não sabe para onde vai. Não é? A palavra do Evangelho diz isso, que os homens estavam assentados nas trevas. Mas uma grande luz raiou. Não é? Quando Jesus começa a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então Jesus é a luz que ilumina as nossas vidas. Então como que eu posso, então, tendo essa luz, voltar para as trevas? Não é? Não podemos. Temos que permanecer na luz. Permanecer na luz é guardar a mensagem do Evangelho, os mandamentos de Cristo. E o Espírito Santo te conduzirá em toda a verdade. Amém, irmãos? Amém. Eu creio nessa palavra, né, irmão? Em nome de Jesus. Então, vamos ficar de pé e agradecer, irmãos?